Nós estamos na linha com o especialista em direito do trânsito e advogado Roberto de Faria. Tudo bem, Roberto? Bom dia. Bom dia, Douglas. Sempre um prazer participar do teu programa. Satisfação em ouvi-lo, Roberto. Será que essa dura com relação às possíveis mudanças nas leis de trânsito serão revertidas numa diminuição dos altos índices de acidentes no Brasil? Douglas, o que eu vejo, a lei já é extremamente rigorosa. O que falta é fiscalização. E também, por parte dos órgãos, a efetiva punição. Porque lembrando, nós estamos desde 2020 sem instauração de processos de suspensão e cassação. Então, agora que está começando, por causa dessas notícias das mídias, o Detran começou a instaurar os procedimentos de suspensão. Então, o próprio órgão, ele é negligente quanto à aplicação de penalidade do direito de dirigir. Porque, como eu te falei, agora que está sendo instaurado. Então, quase 4 anos depois, estão sendo instaurados os procedimentos de suspensão por multa autossuspensiva e por cassação do direito de dirigir, por tomar multas a pessoa tomou multa no período de suspensão. Então, isso é lamentável. Isso gera uma sensação de impunidade que reflete no abuso pelo motorista. Então, essas alterações aqui vai esbarrar da mesma forma como esbarrou as outras, do princípio que ninguém é obrigado a produzir prova contra si. Então, recusar ao teste do etilômetro é um direito do cidadão. Porém, tem outros meios que o policial pode configurar e atestar que a pessoa está sob influência do álcool ou de qualquer outra substância psicoativa. Então, o que falta é realmente a fiscalização, blitz, comandos, que isso acabou se perdendo ao longo do tempo, né? Você pode ver que dificilmente a gente encontra hoje uma blitz na cidade, quando antigamente era mais recorrente. O que a nota diz, né, inclusive, é que de suspensão até prisão de 12 anos. Porque o que a gente costuma ver, advogado Roberto de Faria, especialista em direito do trânsito, às vezes, vamos supor, o motorista, ele comete um acidente ou um atropelamento, ele está embriagado, aí ele é preso em flagrante, ele paga uma fiança e depois ele acaba respondendo em liberdade. Que no entendimento nosso ou da maioria da população que não tem o conhecimento jurídico, é muito pouco para quem cometeu um acidente gravíssimo, onde chega até a ter vítimas fatais. Não, sim, nesse ponto, eu concordo que tem que ser mais rígido mesmo. Ficou constatado a influência de álcool ou qualquer outra substância e causou lesão corporal ou morte, a penalidade tem que ser rígida. Teve um agravamento já, que em 2021, salvo engano, que o código ficou mais rigoroso. Porém, cabe fiança, né? Então, essa alteração do crime previsto no 302 torna a lei um crime inafiançável. Então, nessa parte, sim. Mas a parte do só dirigir sob influência, no artigo 277, que é uma infração de trânsito, ela vai se esbarrar, sim, no princípio que ninguém é obrigado a produzir prova contra si. Então, tem outros meios, né? Não é só o etilômetro. Se você verificar hoje, se você fazer uma pesquisa, se você fizer uma pesquisa de quantos testes as pessoas fazem, é mínimo. Porque, a verdade, é tudo multa de recusa. E o próprio policial militar, ele incentiva, você fez o pré-teste, acusou, é melhor não fazer um teste de etilômetro, porque pode ser acusado de crime de trânsito. Então, é melhor você se recusar, vai ficar só uma penalidade administrativa e você se defende. Então, o próprio policial não quer ter aquele... É trabalhoso, tem que fazer exame clínico, levar para a delegacia. Então, incentiva-se a recusa do teste e isso acaba não atingindo o fim social da lei, né?
É incrível, né, doutor Roberto de Faria? A gente vê uma legislação que, a meu ver, tenta coibir esses abusos com relação à legislação de trânsito, mas a gente também tem um contraponto que eu não vejo, ou melhor, raramente vejo uma discussão com relação também aos veículos que hoje estão à disposição da população. O senhor conhece tanto quanto eu que hoje estão veículos ágeis, turbo, né? E que isso instiga o motorista irresponsável a atingir limites praticamente inatingíveis. E isso envolvido com álcool, a gente já sabe o resultado que isso vem dando com relação aos índices altos em acidentes, né, doutor Roberto? Sim, mas aqui vai a pergunta. Se nenhuma via brasileira pode se transitar a mais de 120 por hora, por que os veículos conseguem atingir 200 por hora? Então tinha que ter o limitador de velocidade. Mas lembrando também, Douglas, que o grande ponto é a educação. Já passou da hora, eu sempre bato nessa tecla, passou da hora de ter a disciplina de trânsito nas escolas, no ensino médio, fundamental, para tornar, no futuro, um cidadão melhor e um motorista mais capacitado. Desde o começo, aprender sobre legislação de trânsito, sobre responsabilidade, isso é o que vai resolver realmente no futuro. E se não tiver fiscalização, não adianta a lei ser mais dura, que se não tiver fiscalização na rua, também vai causar sensação de impunidade e a pessoa vai acabar se aventurando irresponsavelmente. Concordo que a punição tem que ser mais severa, até concordo no tempo de proibição do direito de dirigir, teria que ser maior. Hoje, a pessoa fica 1 ano sem dirigir, se ela for flagrada dirigindo alcoolizada, ou se recusar ao teste, mas isso pode até aumentar. Agora, essas alterações aqui, elas têm uma parte muito boa do projeto, mas tem outra parte que vai esbarrar nos princípios constitucionais e na jurisprudência predominante em relação à produção de prova. Doutor Roberto, muito rapidamente, eu tenho 2 minutos para chamar o repórter CBN, mas o Lucas acabou de mandar um WhatsApp pelo 32723163 e ele fala assim, sem querer entrar em discussão político-partidária, mas o anterior presidente Bolsonaro andava pelas rodovias em moto sem capacete, sendo que as maiores vítimas estão justamente entre motociclistas e entregadores, ou seja, um péssimo exemplo. É um desabafo do Lucas aqui no WhatsApp da CBN. Concordo com ele também. Em áreas fechadas, que eram, né, que para shows e apresentações, tudo bem, mas ele realmente cometeu infrações de trânsito ao longo dessas motocicletas, porque foram em vias públicas e estava liberado para o trânsito. Obrigado, doutor Roberto de Faria, advogado especialista em direito do trânsito, conversando com os amigos da CBN Santos sobre a suspensão e até prisão de 12 anos sobre essas possíveis mudanças nas leis de trânsito. Mas, como sempre, vamos aguardar o Senado Federal, que por vezes é um pouco lento nessas decisões, né, doutor Roberto? Exatamente, mas lembrando, reforço, tem que aumentar a fiscalização e as pessoas competentes para lidar com direito de trânsito, porque é inadmissível, depois de 4, você tomou uma multa, você foi penalizado por uma infração de trânsito, pagou a multa em 2020, 2019, e agora responder por uma suspensão quase 4 anos depois. O caráter pedagógico se perdeu. Então, tem que ser a penalidade imediata. E a inércia do Estado em punir o motorista ou instaurar o procedimento, isso causa uma grande insegurança. Obrigado, advogado Roberto de Faria, conversando com os amigos da CBN. Uma excelente terça-feira, doutor. Eu que agradeço, Douglas.